Olá, seja bem-vindo ao Experimentos de Garagem. Eu sou o Aldir Amaro e estou aqui com um vídeo extra da nossa série aí, Pico. Vou falar hoje sobre o sensor de temperatura DHT11, mas eu não vou dar muitos detalhes, porque eu vou fazer isso depois em um outro vídeo. E o LCD. Olha aí, ó, temperatura e umidade. Por que eu estou fazendo esse vídeo extra? Bem, é sabido que vai fazer muito frio por esses dias. E eu queria aproveitar e catalogar essa alteração de temperatura por conta do meu sistema de aquecedor de água que usa placas solares e muitas placas quebraram devido ao congelamento. E a minha não quebrou porque ela tem um sistema anti-congelamento e a bombinha ligou várias vezes aí durante esses dias. E provavelmente vai ter um dia que ela vai ligar muito mais do que as 4 vezes que ela ligou na semana passada. E aí eu quero catalogar o horário e as temperaturas que acontecerão durante a madrugada, né? Como é que ficou o esquema de temperatura durante a madrugada. E aí o início do projetinho seria colocar o sensor de temperatura e umidade, o display, eu colocar uma interface aqui com o relógio, né? Um RTC para poder anotar a hora e colocar também uma interface de rede para ele atualizar um site usando aí protocolos de internet das coisas, onde a gente consegue criar aí gráficos, coisas bem legais. Então esse videozinho aqui é só para poder mostrar para vocês. Vou deixar no link aí o vídeo e o site que eu usei para poder montar esse projetinho. Não deu trabalho nenhum, a pessoa deixou tudo direitinho, perfeito, chequei ali, tá perfeitinho o tutorial dele, funcionou de primeira, muito bom o material dele, tá? Então vou trocar aqui de tela, só para poder mostrar para vocês alguns detalhes aqui. No esquema de ligação que eu vou mostrar para vocês, ele alimentou o LCD, que consome um pouco mais de energia, direto pelo VBus. Essa portinha aqui da ponta, se você perceber, ela é a mesma que está conectada aqui na interface do USB. Então a energia vem direto para cá. Então é interessante usar essa portinha do VBus aqui, que ela vai te entregar aí 5 volts, tá? Cuidado ao usar o 3.3. No primeiro teste, eu fiz pelo 3.3 e ele não aguentou, ele ficou reiniciando. E no segundo teste eu usei o VBus e aí funcionou perfeitamente, tá? Outra coisa interessante que no projeto ele usou os pinos aqui 31 e 32, que é o GP27 e o GP26. Eu achei que ele ia utilizar o SCL e o SDA para poder ligar o display 2C dessas outras portas aqui que nós temos, né? Temos aqui, ó, 4 opções de ligação para I2C, mas ele acabou ligando direto aqui, olha, no GP 27 e 26 e ele deixou as bibliotecas todas juntas aqui, ó. Então vou só para vocês verificarem, ó, a minha região aqui, ó, tá marcando aqui, ó, 21 graus. E a umidade de 39. Como eu estou dentro do quarto, então ele está um pouquinho mais quente que lá fora. Está marcando, então, vou colocar aqui para vocês. Aí, de novo, ó, está marcando 23 e 36, né? Então, está um pouquinho mais seco que lá fora e a temperatura um pouquinho maior. Então, tá perfeitinho, direitinho. Eu peguei desse site aqui. Não vou nem arriscar pronunciar o nome dele, que não sei como pronuncia. Nikunji, deve ser alguma coisa assim, tá? Ele deixou o projetinho dele todinho disponível, tá? Tá aqui, ó, Pancha Nikunji aqui, ó. Eu vou deixar no link também. São 5 arquivinhos. Um é o diagrama de ligação e os outros são os arquivos .py que você vai usar no seu Pico. O esquema de ligação dele é o seguinte, olha, ele pegou aqui e ligou o GND, no GND aqui que tem naquelas portinhas que tem um quadradinho,
porque ela é meio quadradinha, então dá para você verificar por aqui, ou então você tem que usar o cheatzinho, né? Usar esse cheatzinho aqui para você localizar. Então elas que são quadradinhas, ó, são os GND. Isso aí eu achei fabuloso para poder ajudar a identificar, já que não tem o escrito na parte de cima. O VCC, ele ligou no VBus, como está aqui, ok? A outra fonte de energia é o 3.3, que ele está ligando no sensor do DHT11, que é um sensor de umidade e temperatura. O SDA, ele está vindo aqui, ó, ligando na GPIO 26 e na GPIO 27 o SCL. Se você inverter, ele não vai comunicar corretamente. Então tem que tomar só esse cuidado aí. Com relação ao sensor do DHT11, ele está usando um módulozinho que já tem um divisor de tensão aqui. Embora esteja ligando no 3.3 volts, é interessante você usar o divisor de tensão, principalmente se estiver utilizando o Arduino, porque você pode danificar esse DHT11 quando ele vem sozinho, sem a plaquinha por baixo. Quando vem com essa plaquinha, normalmente já vem um resistor aqui fazendo aí o papel do divisor de tensão e fazendo as conversões que são necessárias, tá? E aqui ele fez o seguinte, ligou um negativo, um positivo e o sinal. O meu tá um pouquinho diferente dele aqui, a ligação, mas eu segui o mesmo esquema, né? O positivo, negativo e o sinal. E liguei o sinal também, que ele ligou aqui, ó, na portinha aqui embaixo, que é a portinha 15, não é isso? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Isso mesmo, ó, portinha 15, tá? Ligou na portinha 15. É só tomar o cuidado e quando você for ligar, conferir de novo as portas, estão no número, tá no lugar certinho, para evitar aí danificar o seu equipamento. E aí ele deixa também os códigos, como eu havia dito, então eu vou deixar aí para você todos os códigos, tá? Você vai simplesmente copiar e colar. Você copia aqui, pode copiar dessa forma aqui, que ele copia com espaçamento direitinho e joga lá na IDE do Tony. E aí você vai precisar de 4 arquivos. É o main. Por que você vai usar o main? Para que quando ele inicie, ele carregue, ele já carregue todos os outros .py que ele precisa, que seriam as bibliotecas de apoio, para poder funcionar. Então você vai plugar ele e já vai funcionar. Nos outros projetinhos que a gente tem feito, a gente pluga ele e tem que mandar executar na mão aqui para poder funcionar. No caso, quando você salva ele com o nome de main, toda vez que ele inicia, o boot que já está programado no sua Pico carrega e procura por esse arquivo. Tá? Então toda vez ele vai rodar esse programa. Para você parar de funcionar esse programa, você tem que ir lá e apagar esse arquivo .main. Aí você pode deixar, né, ou renomear ele para outro nome, que você vai manter ele guardado aí na sua Pico, mas ele não vai inicializar esse programinha aqui. Então nesse caso aqui ele está iniciando e está puxando aí as outras bibliotecas aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, Pico 2 e 2C LCD, que é esse aqui, tá? O que ele tem aqui? Ele tem um endereçamento do I2C. Se você estiver ligando com outros dispositivos I2C e estiver dando conflito, aí você muda aqui o endereço. O restante aqui ele vai criar um objeto, né, e vai só estar relacionado aqui às funções do LCD, o funcionamento aí de conversação com o seu LCD. Então não vou nem explicar cada linha dessa aqui, porque é uma biblioteca, tá? Então simplesmente você copia, coloca aqui e tá pronto. Lembrando que ele está usando essa plaquinha aqui, ó, que tá essa PCF 8574, é a plaquinha que está soldada atrás do display LCD aí, e ele está usando o I2C para fazer a comunicação. Aí tem o LCD API, que é a parte que vai cuidar de, salvo engano, fazer os desenhos aí
na tela, manipular todos os escritos. Então tem aqui cursor, esconder cursor, fazer o cursor piscar, parar de piscar, ligar o display, desligar. Então todos os comandos estão dentro aqui desse LCD API, que são os comandos relacionados ao display. Com relação ao sensor de temperatura, o DHT11 tem aqui também a parte do DHT11. Então tem aqui toda a parte de variáveis que são criadas para poder fazer a conversação com o sensor de temperatura. Então a gente não precisa fazer nada, é só copiar e colar. Você não precisa desenvolver e mexer na biblioteca. Você só vai pegar o resultado que a biblioteca vai te entregar lá dentro do programa principal. Então aqui já está tudo definido, ele criou tudo, já está prontinho. Tá? Geralmente os fornecedores também desses dispositivos criam essas bibliotecas e disponibilizam aí na internet. O que vai mandar mesmo é que o main. Está aqui em cima o site também. Aí aqui ele vem colocando para a gente qual que é os pinos que a gente está utilizando. Então tá aqui o pino 26 e 27. É um display de 2 linhas por 16 colunas e está no endereçamento 027, tá? 0x27. Se você precisar mudar, em vez de mudar aqui, você pode mudar por aqui também os endereços de porta. Até, na verdade, é melhor você mexer aqui se você precisar. Ele faz um sleep aqui de 1, que é só para poder dar tempo de fazer toda a transação ali de leitura do sensor. Ele fala aqui que o pino do sensor está no 15, que é um output, e está usando o sistema de pull down para poder receber as informações lá do pino que está ligado ao sensor do DHT11. Aí está aqui, sensor DHT11, você pode usar também o DHT22, mas ele tem que fazer algumas outras mudanças. Aí uma variável T, que vai receber a temperatura, e uma variável H, que vai receber a umidade. É muito, muito simples, porque ele vai fazer aqui, print temperatura. Ele colocou aqui para poder fazer a impressão da temperatura. Ele colocou essa chavezinha aqui para poder ter fazer a leitura lá do sensor, tá? Que é o jeito que ele está recebendo aqui do DHT11, tá? Ele está recebendo nesse formato aqui. Aí ele está pegando aqui, está associando, beleza? E aí depois o que ele faz? Ele pega e vai fazer isso aqui, vai fazer a impressão no LCD. Aí ele vem com LCD Clear para limpar, posiciona o cursor no 00, que é o comecinho lá a primeira linha, tá? A primeira linha é a 0 e a coluna 0 também, lá no comecinho. Aí ele pede para escrever temp, certo? Que é o que estava escrito aqui, Deixa eu trocar a tela aí para vocês verem. Deixa eu colocar ela junto aqui, peraí. Olha lá, tá escrito temp lá em cima. Depois ele pede para mover até a posição 7, certo? E aí ele vai usar o str do T. Quem que é o T? É a temperatura que ele pegou aqui, tá vendo? Só que ele está usando o str para poder fazer as conversões, né, da string lá. E aí ele coloca aqui também para adicionar um Czinho aqui que está marcando que está em Celsius. Aí depois ele move o LCD para o 0, né, na coluna 0, na linha 1, escreve o UMI, né, da parte de umidade, e move até o 7.1, precisa contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem 7 posições aqui, E ele faz a mesma coisa, e coloca o str aqui com H e coloca aqui o percentual para poder falar quantos por cento que está de umidade que ele conseguiu ler pelo sensor. Então, assim, não tem nada para fazer. O que a gente tem para fazer aqui é adicionar mais coisas. Por exemplo, eu quero adicionar o relógio para marcar o horário que ele foi registrando a temperatura.
Você não precisa também ler a temperatura de 1 em 1. Você pode colocar para ler a temperatura num tempo maior, você entendeu? Assim, sei lá, vou consultar a temperatura de 1 em 1 minuto, que também pode ser muito, de 5 em 5 minutos. Não vai variar a temperatura tão rápido assim, né? No caso aqui, porque eu quero a temperatura do ambiente. Então não vai mudar drasticamente, né? Então eu posso atrasar a leitura aí. Isso é útil para quando a gente quer economizar energia nos dispositivos. É legal você fazer as consultas e ligar o dispositivo, né, para fazer só aquela consulta e depois ele deixa ele dormindo. Isso aí é interessante. Então é muito simplesinho. A biblioteca para usar o LCD é legal. Depois eu vou ter uma outra aula que eu vou explicar direitinho todos os comandinhos para a gente poder trabalhar com o LCD. O sensor de temperatura a gente não precisa fazer praticamente nada, a gente só vai usar essa partezinha aqui, ó. Só colocar isso no programa e toda vez que você quiser usar a temperatura, você usa a variável T e usa a variável H para a umidade. É só isso, é muito simples. Então, você não precisa decorar e aprender a fazer tudo, como eu disse. Você tem as bibliotecas, você só precisa entender aonde é a parte que você precisa para poder usar. Então, toda vez que eu quiser usar alguma coisa aí de temperatura e umidade, eu vou usar a variável T e a variável H. Para poder desenhar na tela, aí eu sempre usar o comando do LCD, aí vai ter lá os comandinhos para limpar, para mover. Geralmente a gente tem um modelinho, tem todos, é só você copiar e mudar o conteúdo aqui que fica dentro da aspas. Bem, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um abração e até o próximo Experimentos de Garagem.